Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos a uma aula muito importante sobre os crimes contra a administração pública. Aqui começamos com os crimes em espécie. Temos o crime de peculato, que é um dos mais cobrados em provas. Olha só, apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, que tenha posse. Olha só, isso aqui é muito importante, ó. Ele tem a posse em razão do cargo que ele ocupa. Ou ele desvia qualquer uma dessas coisas, dinheiro, valor ou qualquer outro bem, ele desvia em proveito próprio ou alheio, que em proveito é terceiro. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, pessoal. Olha só, tu é funcionário público, tá? Tu é funcionário público e tem uma impressora lá naquela tua repartição. Tu pega aquela impressora e leva pra casa e nunca mais devolve. Tu vai ter praticado um crime de peculato. Porque tu pegou o bem móvel de lá, que é um bem público, e te apropriou daquele bem. Pena pra ti, reclusão de 2 a 12 anos. E multa. Parágrafo 1º, muito importante. Olha só. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do bem, dinheiro, valor, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público, tá bem? Tu é funcionário público, trabalha na repartição A, porém tu tem acesso a todas as repartições. Contudo, tu te vale da tua função pública para entrar na repartição C. Tu tem o teu crachá te autoriza a entrar lá, contudo tu não trabalha lá. Tu entra lá, furta um bem, o subtrai um bem, sendo funcionário público, leva para sua casa. Com isso, você também incorrerá na pena de peculato. Peculato culposo. Aqui temos algumas especialidades, tá? No que tange a esse parágrafo e é muito cobrado em prova. Olha só. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Mas como que vai acontecer um peculato culposo, Yuri? Como pode acontecer isso? Um exemplo, tu trabalha na prefeitura de determinado município. Tu é o último a sair da prefeitura e fecha a prefeitura. Todos os dias. Só que neste exato dia que tu esqueceu de fechar a porta da prefeitura, alguém tentou abrir a prefeitura. O pessoal espertinho ali foi lá, abriu a prefeitura. Mas tu esqueceu de trancar a porta da prefeitura. Essa pessoa foi lá e furtou o computador da prefeitura. Com isso, tu concorreu ao crime de outra pessoa que praticou com dolo e tu praticou com culpa. Neste caso, tua pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Foi um crime culposo que tu praticou. Olha só, no caso de tu reparar o dano, entregar o computador antes da sentença irrecorrível, tua punibilidade será extinta, o processo será extinto e tu não será mais punido. Caso, depois da sentença, tu compre um computador e devolva para a administração pública, tua pena vai ser reduzida da metade, tá bem? Se tua pena for de 1 ano, né, que é o máximo da pena aqui, ela pode ser reduzida para 6 meses, tá bem? Se não, ela pode ser extinta se tu entregar antes o bem. Peculato mediante erro de outrem. Olha só. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Reclusão de 1 a 4 anos. Tu recebeu por erro de outra pessoa. Tá bem? Olha só, tu tá trabalhando num banco que é do Estado. Por exemplo, tu tá ali no caixa, alguém vai pagar um boleto. Te dá 100 reais a mais do que devia pagar o boleto. E tu vê que foi 100 reais a mais, só que a pessoa te entregou meio junto as notinhas e ela não conseguiu ver. Tu botou no bolso o dinheiro, ela não viu, foi pra casa, mas as câmeras te flagraram pegando esse dinheiro. Como isso pra ti? Sim, será um peculato mediante erro de outrem. Vamos a uma questão aqui, tá? Olha só. Situação hipotética. Carvalho, servidor público, ao cometer o crime de peculato culposo, é julgado e condenado em primeira instância. Olha só que importante isso, ó. Ao cometer o crime de peculato culposo, ele é julgado e é condenado em primeira instância. O que significa isso? Que ele ainda pode recorrer. Encontrando-se atualmente processo em fase recursal, então o processo não transitou em julgado ainda. Caso antes do trânsito em julgado, o agente repare o dano ou restitua a coisa, haverá extinção da culpabilidade? Não, pessoal. Errado. Haverá extinção da punibilidade. Punibilidade.
tá bem? A questão estava vindo certíssima até aqui. A questão estava totalmente correta. Mas ocorre a extinção da punibilidade e não da culpabilidade. A resposta aqui, ó. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, ou seja, antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, não a culpabilidade, tá bem? Se posterior, reduz a metade. Olha só, mais uma questão para ti, viu como eu tô bom hoje? Fernando, juiz de direito, ou seja, ele é um funcionário público, decidiu se apropriar de uma caneta pertencente ao tribunal ao que estava vinculado. O referido magistrado tem em posse da caneta em razão do cargo, ou seja, ele estava na posse da caneta em razão do cargo, ele pegou a caneta em razão do cargo. Nessa situação, haverá o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de atipicidade material. Ele está querendo dizer aqui que vai haver o princípio da insignificância, porque ele pegou apenas uma canetinha só. Mas o que eu não falei aqui, mas deixei para trazer na questão, é que aos crimes praticados contra a administração pública por funcionário público, não se aplica o princípio da insignificância. Questão errada, pessoal. Sim, foi peculato. E sim, ele responderá por crime. Não importa se ele rouba uma caneta ou 10, porque contra a administração pública não se aplicará o princípio da insignificância. Olha só esta súmula. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração